mitocôndrias que a gente precisa, com bom humor, com energia, essa energia massa que só Pernambuco tem. Mas, minha gente, me contem aí, como é que foi que vocês tiveram essa ideia assim, de entrar no Big Brother? Eu sei que muita gente já sabe, a gente já viu algumas entrevistas também. Mas como é que foi a iniciativa? Como foi que vocês fizeram essa conversa? Quem foi que teve a iniciativa primeiro? Como é que foi? Eu sempre assisti o programa e, como eu tenho até comentado já em outras entrevistas, eu sabia que um dia eu ia estar ali dentro e eu ia participar. Não sabia quando, nem como, mas eu sentia em oração, em conversa com Deus, que um dia isso ia acontecer. E Deus é tão perfeito que fez eu entrar com uma pessoa que eu tenho um laço muito forte, que é a minha sogra. E a ideia é a partir de mim mesmo, né? Antes de lançar, que ia ter inscrição em dupla, uma vez eu assisti no programa com o Del, eu disse: ô Del, e se a inscrição fosse em dupla, tu topava aí comigo? Aí eu disse: eu toparia aqui. E aí, depois de um tempo, apareceu na televisão que a inscrição ia ser em dupla. Eu fiz: agora eu vou pegar ela pela palavra. E aí eu disse: agora a gente vai escrever, Del. E foi perfeito, né? Eu até pensei também, é algo que nunca teve no programa, um genro e uma sogra. Então eu fiz essa inscrição, vai dar bom, e graças a Deus deu bom mesmo. Um amor verdadeiro entre um genro e uma sogra. A partir do momento que meu genro faz minha filha feliz e ela quer muito amada por ele, não tem como não amar um genro desse. E ele sempre me tratou muito bem, né? Então, que o genro possa amar a filha, né, as suas esposas amar os filhos de vocês, e que a gente também possa amar nosso genro, por que não? Se o genro é bom para os nossos filhos, também vai ser bom para a mãe. Com certeza, a Letícia está aqui, a prova viva. Vamos fazer uma salva de palmas também para a Letícia. Ela merece um grande elo aqui, né? Essa ligação que existe desse amor aqui. E falando, Letícia, falando desse amor, né? De trazer também todo esse contexto, né? Porque tem esse amor de vocês, que é um amor filial também, né? Mas também tem o amor aqui de Letícia, representando o Guilherme, que foi considerado na casa, a gente estava conversando, mas eu vou trazer a palavra. A gente conversou, ninguém é perfeito, mas foi considerado pela casa e pelo público também, pelo marido perfeito, né? Pelas atitudes, pela postura. E eu quero saber de você, Gui, como é que você carrega essa responsabilidade, que não é só um título, mas é uma responsabilidade também. E o que é que você pode falar para os homens, para as mulheres também, de certa forma, de ter essa postura, né, de saber se portar nos lugares, de saber se portar com a companheira. Conta também alguns causos pra gente aí a respeito disso. Essa história de marido perfeito, até quem conversado com ela disse: não existe. O que tem que existir na relação é sempre respeito, né? E se a gente ama a nossa esposa, a gente tem que amar a família dela também. E aí isso foi se prosperando pra minha sogra, pro meu sogro, pra toda a família. Mostrar que era retalha também, porque era madeira de leite com pino rosa. Mas eu fui muito bem recebida pelos jovens, por toda a pessoa da casa, né? Porque se fosse mexer com o iam se lascar, tudo bem comigo, né? Mas não mexeram e eu fiquei de olho, na conta do meu genro. Mas assim, eu fui tão bem tratada que eu não tinha como maltratar. E ali eu estava tão longe da minha família, e que todo mundo está ali longe da sua família. Então a gente se apega um ao outro. E por que não existe carinho? Você tem tanto amor para dar. Quanto mais um, mais outro chega, a gente tem que dar um carinho também. Né? Tem que abraçar e dar carinho, respeitar. E aquilo foi muito lindo, assim, as amizades que eu fiz ali dentro, que eu quero para toda a vida, aqueles anos 50, que como fossem meus filhos. Né? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Os projetos que a gente tem para trazer para cá, com o Dante, vai ser maravilhoso. Então, assim, é uma família que vai ser para toda a vida, os anos 50. É legal isso, porque eu ia perguntar exatamente sobre isso. Como é que foi construir essa estrutura tão sólida que vocês construíram na União dos anos 50? Como é que foi para vocês? Assim, eu me identifiquei muito com o Diego, com a ansiedade, com o assim, que ele ficava preso naquela casa que tinha vez. Então, assim, ele só queria ser alguém para escutar ele, para segurar na mão dele. E por que não? Porque tantas pessoas já segurou minha mão, já me escutou. E por que não eu escutar também? E assim, eu acho que ao invés que a gente consegue escutar alguém, que a gente consegue dar um abraço, sem criticar, sem apontar o dedo, a gente pode salvar muita vida. Às vezes as pessoas só querem alguém para escutar, só quer só um abraço. E por que não a gente abraçar? Né? Porque é de graça, né? E o amor é de graça, a gente só vai retribuir, a gente poder sentir o amor. E eu senti o coração dele,
Então, assim, às vezes a pessoa só quer um abraço. Só quer dizer assim, eu só quero alguém para me escutar, sem me criticar, sem apontar o dedo. Então a gente tem que abraçar mesmo, escutar e pedir que Deus, né, ajude, que toque sua vida, que consiga se levantar. E é um dia após o outro. Então assim, eu me apaixonei por cada um deles, cara. Tudo lá, a gente tava conversando, tudo lá é muito intenso. Agora a gente tá muito. A gente não tá pouco alegre, a gente tá muito alegre. Se a gente fica triste, a gente fica muito triste. E as relações de amizade que foram acontecendo se tornaram muito mais que amigos lá, as pessoas se tornaram nossos irmãos. Né? E chega um determinado momento do jogo que a gente consegue olhar para a pessoa e entender. Eu olhar para minha sogra e saber que ela estava precisando de um abraço, eu olhar para Diego e saber que ele estava querendo ser escutado, eu olhar para a Vitória e saber que ela só queria um aperto de mão. Então tudo lá é muito intenso e a gente precisa. Até a gente tinha dado uma entrevista antes de entrar no programa, quando saiu da Ana, perguntando qual vai ser o jogo de vocês. E aí a gente tinha dito, a gente vai ser quem a gente é e torcer para que o público goste, não tem como ser diferente disso. E foi isso, o jogo todo, né? Exatamente, foi a última dupla eliminada, né? A última dupla que ficou lá, vocês ficaram lá por mais tempo, isso é muito bacana, só mostra mesmo que realmente vocês foram de verdade. Fizeram um jogo limpo, e sobre isso de escutar, eu acho que é um tema altamente importante, que vai muito além dessa relação lá da casa, né? De escutar, de ter esse momento de escuta, de ter esse momento de apoio, de ter esse olhar diferente pro outro. E teve um momento específico, né, Del, que você teve uma crise de ansiedade, Guilherme lhe recebeu super bem. Teve esse olhar diferente. O que é que você pode falar a respeito disso? E você também, Guilherme, que foi a pessoa que identificou naquele momento, que teve essa recepção com ela. O que é que vocês podem falar e aconselhar as pessoas sobre esse tema? O que eu posso aconselhar é, sempre que você vê alguém passando por uma situação de ansiedade ou de apreensão, do que esteja sentindo, escutar e poder abraçar, que foi o que eu fiz naquele momento. Eu escutei dela, vi o que ela estava sentindo e ela naquele momento ela só precisava de um abraço. Então eu abracei ela, segurei a mão dela e disse, a gente não vai desistir, a gente não está aqui só pela gente, a gente está aqui pela nossa família também, e isso vai passar como já passou várias vezes. Eu sabia que ali ia ser um momento que eu não ia deixar ela desistir por causa daquilo. Eu iria abraçar, escutar, que foi o que a gente fez e viveu lá dentro, né, Del? A gente segurou na mão do outro, ele me abraçou e também dizia assim para mim, Diego, a senhora não vai apertar, a senhora não vai sair, e me deu muito apoio, também, muito abraço, porque assim, só sabe quem passa. Ele já passou necessidade, que passou fome, certo? E quando vem a situação daquele, achando que você vai ficar com fome, de não poder comer nada, você já entra em desespero, você quer sair. E a vontade que eu tenho é apertar o botão e ir embora para minha casa mesmo. Porque eu dizia assim, que eu não preciso passar por isso. O dinheiro não vai me fazer, eu vou pedir a Deus forças, vou trabalhar e vou fazer meu dinheiro, eu não preciso estar passando por isso. E é um sofrimento, só sabe quem passa. A necessidade só sabe aquele que passou um dia. E é muito triste, muito mesmo. Lá dentro tá as lembranças de coisas que às vezes a gente achava até que tinha esquecido. E eu acho que com Del foi isso que aconteceu. No primeiro momento que a casa toda foi pro Tá Com Nada, e ela viu que o Tá Com Nada era o nada mesmo, então fez ela lembrar de muitas coisas que ela tinha passado na vida dela. E aí veio toda a emoção, toda a apreensão, toda a ansiedade. Né, Del? Foi basicamente isso. Ela tá aqui emocionada, eu vou nem olhar pra ela, vou começar a chorar também. Eu também já tô aqui, lacrimejando, viu, minha gente? Chorar de felicidade, porque o que a gente mostrou, que a gente é aqui, que a gente é arretado mesmo, que a gente é de Pernambuco, que a gente ama nossa vida, esse Pernambuco. E assim, quando eu lembrei que o neto me pediu uma chuteira e eu não podia dar, e hoje eu disse assim, eu vou lutar, eu vou estar aqui pelos meus netos, para dar uma educação melhor, que acreditam ainda na educação, e muito ainda, né? Então, assim, isso me sustentava cada vez mais lá, para eu dar continuidade. Mas chegou uma hora que eu disse, eu não quero mais ficar, a saudade foi maior de minha casa, da minha família. Porque eu acho que não tem dinheiro que pague. A melhor riqueza para mim estava em casa me esperando, que era a minha família. Isso aí não tem preço, a minha família. Mas eu acho que no final de tudo foi um final feliz, porque até ela seguiu, ela não desistiu, foi pro paredão e quando ela saiu, por dizer para ela que eu estava muito orgulhoso por ela não ter desistido. Por ela não ter desistido, ela não desistiu, ela manteve firme, né, até o final. Então, hoje a gente está fazendo os frutos disso. E hoje ela pode dar uma chuteira pro neto dela. Hoje ela pode fazer a feira, né, sem estar pesquisando por esse tempo todo. Não, Del. Hoje eu posso receber esse carinho na minha vida, esse amor.